Mais um Saúde e Vida começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. E antes de mais nada, quero dizer que a sua companhia é um prazer aqui ao longo da nossa programação e agradecer também toda a sua audiência. E antes de falar o tema, mais uma vez eu quero lembrar que você pode participar aqui do Saúde e Vida. Faz o seguinte, tá vendo? Já tá aparecendo aí no seu vídeo o número do nosso WhatsApp. Se quiser que a gente fale sobre alguma doença, algum comportamento, enfim, manda sua sugestão para cá que a nossa produção vai atrás de um especialista, porque o nosso objetivo é não deixar você aí de casa com dúvida. Agora sim, falar com você, principalmente você aí que está assistindo agora e está naquele momento de estresse. Quem nunca teve algum momento assim que falou, nossa, não aguento mais, estou muito estressado. Pois é, sabia que essa repetição, ficar várias vezes estressado ou por muito tempo pode causar sérios problemas, não só para a saúde mental, mas também física? Pois é, então é esse o assunto que a gente trouxe no programa de hoje. Quem vai ajudar a gente, olha só, ela já está aqui na tela comigo, é a Tamires Cruz. Ela é médica especializada em saúde mental, parou tudo para ajudar a gente entender, né, o que é o estresse, o porquê pode ser perigoso. Mas antes de mais nada, Tamires, eu quero agradecer, viu? Participar aqui do Saúde e Vida, dizer que é uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui trazendo informações para a população, né? Informações importantes, principalmente sobre o estresse, que eu acho que é a doença do século, né? Estresse, ansiedade, depressão. Era exatamente o que eu ia te perguntar, viu, Tamires? Estresse parece que já faz parte da vida da gente, né? Do nosso dia a dia, né? Todo dia a gente encontra alguém que fala, ai, tô estressado, me deixa. Ai, não tô aguentando mais. O que tá acontecendo? O estresse é algo é, ruim que virou comum e normal, né? Então, hoje o mais normal é você ver uma pessoa estressada. Incomum quando você diz, ah, não, eu estou relaxando, tirei um tempo para mim. Porque o errado agora é comum e é altamente prejudicial. Como você falou no início, não só prejudicial para a saúde mental, mas também para a saúde física. E muitas pessoas não têm noção, né, do tamanho, da proporção do problema que o estresse pode causar. Né? Como, por exemplo, hoje, nós temos muitos pacientes hipertensos por conta do excesso da carga de trabalho, do excesso de preocupações e do estresse em si, né? Então, nós temos mais pacientes cardiopatas, mais pacientes tendo acidentes vasculares cerebrais, que é o famoso AVC, muita gente conhece como derrame, mas cada vez mais nós estamos observando que são pacientes adultos jovens, são pessoas acima dos 25 anos de idade, que antigamente eram as pessoas mais idosas. Mas não. Hoje eu vejo muitos pacientes de 25 anos de idade sofrendo com infarto e com AVC. Além, óbvio, das alterações hormonais, aumento do cortisol, por exemplo, né, que é o hormônio mais famoso, como o hormônio do estresse, além do aumento das taxas dos colesterol e do triglicerídeo. Com isso, com o aumento do estresse, essa alteração hormonal, o paciente ele tende também, além das doenças cardiovasculares, ele tende também a desenvolver obesidade. Então, é por isso que muitas pessoas dizem, ah, mas eu malho, faço dieta, mas aquela rotina estressante não permite que o paciente ele entre no peso saudável, não é nem na aparência saudável, mas no peso saudável, né? Tamires, a gente fala muito aí de estresse e você disse aí as consequências, né? Mas define pra gente o que é o estresse. Tem sintomas mentais relacionados a ele? A gente às vezes confunde uma raiva com o estresse, um cansaço com o estresse. Então, o estresse, ele é uma condição física do corpo, né? Quando nós temos a reagir a alguma preocupação excessiva. E aí, os principais sintomas são dores, que podem ser dor de cabeça, que é a mais comum, pode ser dor física e aquela fadiga, aquela astenia, aquele cansaço. É aquela sensação como se eu tivesse o tempo todo doente, mas associado a um quadro de dor, né? E aí, organicamente, eu vou ter as alterações hormonais, eu vou liberar mais processo inflamatório no meu corpo, e aí eu vou desencadear uma série de próximas doenças, né? As principais cardiovasculares, mas principalmente ansiedade e depressão.
Então, tem hormônios que estão diretamente ligados ao estresse? Isso. O cortisol é o principal deles, né? Mas a gente também vai ter alteração no processo de insulina-glucagon. Então, eu vou ter uma alteração completa no meu corpo. E o estresse também, por exemplo, ele é o responsável em acelerar a divisão de algumas células. Então, se eu tenho uma genética, por exemplo, para uma doença como o câncer, e eu tenho uma rotina mais estressante, onde eu vou inflamar mais o meu corpo, onde eu vou ter uma maior alteração hormonal no dia a dia, eu posso vir sim, né, a desenvolver um câncer no futuro. Não só pelo fator genético, mas também pelas minhas condições diárias. O estresse, a má alimentação, falta de atividade física como um todo. Porque quando a gente fala só no estresse, ele é como se fosse o pontapé inicial para alavancar as próximas doenças, mas ele não vai atuar sozinho. Não é só o fato de você ter esse descontrole na tua rotina e esse aumento de preocupação excessiva, né? Óbvio que ele é o pontapé inicial, começa com ele, mas aí vai acaba que você vai desequilibrando a sua rotina, a sua vida, e quando você perde esse controle, aí vem as doenças mentais e físicas, e também o estresse, ele acarreta esse desequilíbrio emocional que vai me trazer prejuízos não só para a minha saúde, mas também para os meus relacionamentos familiares, relacionamento amoroso, né? Porque o estresse não vai deixar você pensar direito, ter equilíbrio emocional, e com isso eu vou atrapalhar minha convivência com outras pessoas. Muitas vezes, esses conflitos, né, que são desencadeados pelo estresse, vai me trazer também complicações financeiras, eu vou ter um desequilíbrio financeiro, né? Então, assim, o estresse é aquele começo, né? É o começo de tudo. E aí vai desencadeando uma série de consequências, não só para o portador, mas também para as pessoas que convivem nesse meio com o portador, né? E aí, depois, quando você se vê, você já está numa bola de neve. E Tamires, me fala uma coisa, como que é feito esse diagnóstico? Como saber que a pessoa, então, tá estressada? Então, você pode fazer alguns exames laboratoriais, né, para medição dos hormônios, das taxas hormonais. E também, eu acredito que eu, particularmente no meu consultório, o que eu observo mais é a história clínica do paciente. Né? Óbvio que o exame é como se fosse a prova, né? Eu estou provando para a população, para o paciente, que ele está estressado e que ele está agredindo o corpo dele, porque está lá no exame. Mas além do exame, tem todo aquele histórico, né? Quando o paciente chega, diz que está com excesso de carga de trabalho, não está conseguindo dormir, não está conseguindo controlar suas emoções, vem apresentando muita dor na cabeça, dor na região da nuca, dor no corpo. Então, quando nós escutamos a história do paciente, né, entendemos um pouco como é que está sendo a rotina do paciente no momento, associado às taxas hormonais, nós fechamos o diagnóstico que ele está passando por um quadro de estresse. Né? E aí nós temos vários tipos de estresse. Pode ser estresse do trabalho, estresse pós-traumático, pode ser um estresse por medo de separação ou por vivência de separação. E então, por isso que eu falo, é muito importante a história clínica do paciente, para a gente entender o momento que aquele paciente está vivenciando, para nós identificarmos o ponto inicial, né, desse quadro, desse fator estressor. E Tamires, diante da sua resposta, a gente pode dizer, ou vocês médicos aí, como que vocês avaliam, o estresse ele é considerado uma doença? Na verdade, ele não é considerado uma doença, né? Porque a doença, pela medicina, é quando a gente tem alteração da função de um órgão. Então, quando o paciente está estressado, não tem um órgão vital que esteja com a função comprometida. Mas, né, a gente pode levar ele como um transtorno, ou seja, são os sinais e sintomas, né, iniciais que podem vir a desencadear uma doença. Né, como eu falei, quando você está passando por um quadro, uma sobrecarga, e vem a desenvolver níveis altos de estresse, é o pontapé inicial, é como a gente chama do fator de alerta, né? São os sinais de alerta. Então, quando o paciente está apresentando dores, insônia, descontrole emocional, vem com uma sobrecarga de trabalho, sobrecarga de cobrança, você faz os exames laboratoriais, eu vou ter altas taxas de cortisol, por exemplo, a gente diz que aquele paciente, ele precisa, nesse momento, né, entrar no que a gente chama
a gente avisa para ele que ele está apresentando sinais de alerta que ele pode vir a desenvolver alguma doença, né? Alguma complicação a partir do estresse. Então, o estresse, na verdade, ele é um sintoma, ele é um sinal de alerta para que o paciente possa vir desenvolver uma doença no futuro. E Tamires, você até chegou a comentar aí um pouquinho, não existe então só um tipo de estresse. No que você vê aí nos seus pacientes, né? Tudo pode levar a pessoa a ficar estressada, é o trabalho em casa, é um problema, enfim, o que está levando na maioria aí? O que você percebe? Qual que é o principal problema que está levando aí as pessoas a ficarem estressadas? Olha, para explicar, eu tenho que falar assim, que o ser humano, né, ele vive uma vida de desequilíbrio. E quando eu falo desequilíbrio, não é apenas desequilíbrio emocional, mas assim, o ser humano ele tem 4 áreas que ele precisa desenvolver por igual ao longo do seu dia, que é a área do relacionamento, é a área profissional, é a área espiritual e a qualidade de vida. O que é que se observa hoje? Um desequilíbrio em alguma dessas áreas. O que eu mais escuto dos meus pacientes é, doutora, eu só tenho tempo para trabalhar. Eu não tenho tempo para me divertir, eu não tenho tempo para ir numa igreja, por exemplo, dependendo da religião, eu não tenho tempo para ficar com minha família, com os meus filhos. Ou seja, ele está desenvolvendo apenas a área profissional e esquecendo das outras demais áreas. Então, quando eu tenho esse desequilíbrio, né, eu vou ter uma sobrecarga. E o problema está na sobrecarga. O problema não está no teu trabalho, o problema é a forma como você lida com esse trabalho. Tem pessoas que trabalham 18, 20 horas por dia. Então, não tem como você não desenvolver um quadro estressante e não tem como se evitar uma doença no futuro. Não, não tem como. Então, quando a gente fala que o paciente está estressado, nós vamos atrás do fator que está em desequilíbrio. Qual é a área da vida dele que está em desequilíbrio? São nos relacionamentos, seja amoroso, seja familiar? É na qualidade de vida? Você não está tendo tempo para hobby, para lazer, para se divertir, né? Para fazer uma atividade física, para cuidar do seu corpo? Ou será na área espiritual, né? Que é muito importante também. Então, quando o paciente desenvolve um quadro de estresse, primeiro a gente vai identificar a causa. Então, qual o fator que está te levando a desenvolver o estresse? Segundo, nós vamos identificar onde está o desequilíbrio. Qual é dessas 4 áreas da vida dele que ele está dedicando mais tempo e acaba esquecendo da outra. Para que depois que feito essa identificação, nós possamos começar a dar um equilíbrio. Né? Então, nós temos 24, todo mundo tem 24 horas por dia, mas você não pode dedicar 100%, 20 horas das 24 apenas para o trabalho. Então, primeiro a gente precisa identificar a causa e onde está o desequilíbrio do paciente para fazer uma organização, né? Na verdade, é uma organização de tempo. Então, ele vai ter que passar a ter um pouquinho de tempo para tudo, para que nenhuma área dessas 4 áreas fique com sobrecarga. Diante disso, né, saber identificar e conseguir a ter tempo para todas as áreas, né, é, a gente está falando aí que estresse também acarreta outros problemas. Normalmente, medicamentos também são utilizados para combater o estresse? Então, existem medicações, eu particularmente não recomendo, porque como eu te falei, quando o paciente está com esse quadro de estresse, o ideal é você tentar organizar o desequilíbrio. Mas existem medicações, por exemplo, que vão tratar os sintomas do estresse. Como eu te falei, muitas pacientes que estão com a sobrecarga de trabalho, estão com estresse por conta do trabalho, ou por algum problema familiar, ele vai acabar desenvolvendo insônia, por exemplo, que já é um outro sintoma. E aí ele acaba tomando uma medicação, né? Os calmantes, seja natural, ou seja, alguma medicação mais controlada, de uso contínuo, para tentar relaxar. Aí você me pergunta, doutor, isso funciona muito? A medicação ela funciona a curto prazo, sabe? Por exemplo, muitos pacientes, vai depender muito da causa. No estresse pós-traumático, quando o paciente não consegue relaxar, onde ele não consegue mais praticar essas atividades do dia a dia, a medicação é excelente. Por quê? Porque vai fazer a curto prazo ele relaxar o corpo, ele conseguir dormir, ele desacelerar literalmente.
mas a longo prazo não é tão benéfico, né? A longo prazo a gente tem que pensar em fazer o desmame da medicação e melhorar a rotina do paciente, para que de forma natural ele consiga ter uma vida equilibrada, uma vida mais pacífica e com mais qualidade. Doutora, quem está estressado consegue perceber que tem algo de errado ou normalmente é o colega, é alguém da família, um amigo que fala: "Ô, espera aí, você está muito estressado"? É até engraçado essa pergunta, porque a pessoa não percebe, né. E como eu falei, hoje no dia a dia, no corre-corre de hoje, estar estressado é algo comum, né. É anormal, mas é comum, todo mundo tá. Então, às vezes, o paciente está realmente muito estressado, já a ponto de ser um estresse prejudicial, mas ele não percebe. Geralmente, quem vai perceber são as pessoas mais próximas, as pessoas mais íntimas, né, que vão chegar e vão fazer esse sinal de alerta. É por isso que a família, a base familiar e os amigos próximos é fundamental, né, no controle, no tratamento do estresse do paciente. Porque eles são quem estão de fora e observam o desequilíbrio emocional do paciente, observa a alteração de comportamento daquele paciente, as alterações de humor, né? Então, fica muito mais fácil quando você vai fazer o tratamento do paciente com a família, porque quem está passando pela situação não consegue perceber, não consegue identificar. Quais são esses sinais, né, de que o nosso colega, o nosso ente familiar tá com estresse? O que que a gente percebe, né? Ela fica mais irritada, ela explode com facilidade, né? Você chegou a comentar essa alteração de humor. Essas são algumas características, até para servir de alerta, né, para a gente saber, né, o que está acontecendo com o próximo. Sabe aquela pessoa que a gente diz assim: vale, essa pessoa é duas caras, tem hora que está muito bem e tem hora que está estressada demais? É o primeiro sinal de alerta, é alteração de humor. Não tem como. Ele se irrita muito facilmente, ele fica com raiva facilmente, e também quando ele passa por algum tipo de frustração, ele entra numa tristeza acentuada. Às vezes é uma alteração de humor tão intensificada que não condiz com a real situação. Às vezes, por exemplo, ele recebe um boleto e diante daquele boleto, sabe, faz uma tempestade em copo d'água, literalmente. Então, quando esse paciente está com essa alteração de humor muito acentuada, esse é o primeiro sinal de alerta. Esse é o primeiro sinal de alerta para quem está próximo observar. Olha, você não está bem, você está se irritando facilmente, isso não é normal, isso não é saudável, né? O próximo sintoma que a gente tem que observar é a alteração de comportamentos. Então, muitas vezes a pessoa que está sofrendo por estresse, quando ele começa a associar de onde é que está vindo o estresse, ele perde o prazer em fazer algumas atividades. Por exemplo, ele antes amava trabalhar. Agora ele começa a não querer mais ir para o trabalho, não quer mais atender o celular, porque é muita ligação, é muita cobrança. Então ele começa a apresentar alterações de comportamento. Isso também é um sinal de alerta. O terceiro sinal de alerta são os sintomas físicos. Então, é um paciente que vai começar a apresentar a famosa enxaqueca, a dor de cabeça, com tontura, náuseas, muitas vezes pode também vir a vômitos. E é uma dor de cabeça que o paciente vai dizer assim: poxa, é uma dor de cabeça diferente. É diferente da que eu já senti, ela tem um padrão, um comportamento diferente, né? Porque muitas vezes ela vem associada à tontura, é uma dor muito mais intensa. Numa escala de 0 a 10, o paciente diz que a dor é 9, 10. Então, é realmente uma dor de cabeça com padrão um pouco diferenciado, associado a náusea, tontura e vômitos. Além da dor de cabeça, que muitas vezes a gente apresenta ou na região frontal ou na região central da cabeça, o paciente também pode desenvolver dor na nuca, né? Porque vai depender da região que está sendo afetada do cérebro. Então, muitas vezes o paciente com dor na nuca é um sinal de alerta para o estresse. Outro ponto muito comum é nessa região do trapézio, aqui próximo aos ombros, né? O paciente diz: doutor, eu não estou conseguindo mexer bem o meu pescoço, dói muito esses músculos, né? Porque aí é o principal local depois da cabeça, onde o paciente vai começar a sentir dor.
E pode vir a desenvolver outros sintomas, como você vai aferir a pressão do paciente, um paciente que antes tinha uma pressão normal dentro do padrão vai estar lá 18/10. Então, assim, poxa, eu sou hipertenso, talvez você não seja hipertenso, mas naquela hora que você está vivenciando aquela situação estressante, sua pressão sobe. E aí é o primeiro, como eu te falei, são os primeiros sinais de alerta. Se você não reverter naquele momento a situação, você pode vir sim a ficar um paciente hipertenso, desenvolver doenças cardíacas, pode sim desenvolver doenças vasculares, e a pior delas é o AVC, né, que é uma isquemia cerebral. Pode vir sim a desenvolver a depressão, que é outra forma de doença cerebral, né? E também ter transtorno de ansiedade. Então, assim, o estresse é o primeiro sinal de alerta. Quando você perceber essas alterações de comportamento, de humor, associado a vários sintomas físicos, o paciente e os familiares, eles precisam imediatamente procurar ajuda profissional. Esse estresse, normalmente, né, a pessoa fica um período estressada ou ela pode desenvolver aquele estresse crônico, existe isso? Viver estressada? Como que é mais ou menos na prática? Porque o que a gente vê, tem momentos de estresse, dura ali um tempo, mas depois acaba passando ou não, tem gente que fica aí por muito tempo. Isso, existe isso sim, né, porque vai depender da causa. O que é que está causando esse estresse, né, essa preocupação na vida do paciente? Se é no trabalho e ele trabalha 12 horas por dia, então o tempo que ele pisar na porta do trabalho, ele já vai começar a apresentar alterações de humor e alteração de comportamento, porque ele está por durante 12 horas do dia convivendo com o fator que está causando o estresse. Se é dentro de casa, se é com os relacionamentos familiares, da mesma forma. Doutora, por quanto tempo pode demorar o estresse? Não tem como a gente estabelecer um tempo, se vai durar uma semana, um mês, anos. Pode durar? Pode sim, porque vai depender muito da causa, né? Vai depender muito da causa. Eu gosto sempre de citar uma classe, né, de profissionais que vive à base do estresse, é a classe policial, por exemplo. Então, todos os dias, muitos policiais estão ali combatendo o crime de frente. Então, eles vivem sob pressão, eles vivem estressados. Não tem como tu reverter, a não ser que ele se afaste do trabalho. Então, dependendo do paciente, dependendo do estilo de vida do paciente, dependendo da profissão da pessoa, né, a gente tenta conduzir esse quadro de estresse de uma forma única, de uma forma diferente. Porque eu primeiro eu tenho que entender a rotina dele, eu tenho que entender o que é que está causando isso na vida dele para tentar fazer um ajuste. Muitas vezes a gente consegue de forma mais fácil. Muitas vezes, como é o caso dos policiais, por exemplo, já é um pouco mais difícil, porque a gente não tem como afastar o profissional. Então, eu gosto muito de citar esse exemplo, porque são pessoas que estão ali diariamente tendo fatores estressantes, né? É um trabalho que envolve muita pressão, muita cobrança, não só da própria classe, mas também da própria população. Então, são pessoas que vivem muito estressadas e você pode observar, né, se tiver alguém nos assistindo que conheça algum policial, que seja policial, vai entender. É a classe, na verdade, que eu mais me preocupo, porque essa sobrecarga de trabalho, essa cobrança, esse estresse que ele é colocado diariamente, são todos os dias, faz com que pacientes jovens, né, policiais jovens de 30 anos, 35 anos, estejam cada vez mais tendo infarto e AVC. E tudo começou, né, pelo trabalho, pelo fator estressante. E quando a gente fala aí em estresse, você citou aí o exemplo dos policiais, né, várias outras profissões também, e no caso, homem e mulher, tá sofrendo tudo igual? Depende muito da carga horária. Eu acho, né, minha opinião, que a mulher sempre ela vai estar mais estressada. Assim, não só pelo fator externo, não só pela cobrança do trabalho, por muitas vezes precisar ser mãe, ter os filhos, mas a mulher ela tem um ponto a mais, a variação hormonal. Nós, né, o ciclo menstrual, então a gente vai ter esse momento de variação hormonal, o que acaba fazendo com que nós mulheres ficamos mais susceptíveis a sentir mais estresse do que os homens, porque a gente tem esse pequeno detalhe.
né, que é as alterações hormonais ao longo do período de 28 dias, onde envolve todo o ciclo menstrual. Então, durante o ciclo pré e pós-menstrual, você vai ter uma variação maior de hormônio, isso é natural, isso já é da mulher. Então, nesse período, sim, a mulher pode ficar um pouco mais estressada, né? Por isso que, vulgarmente, a população diz, ela está de TPM, releva, né? É de uma forma vulgar, mas, infelizmente, isso é a realidade. Nós temos esse processo de alteração hormonal, que é natural, que é da mulher. Então, provavelmente, as mulheres, elas vão desenvolver, sim, um quadro de estresse maior do que os homens. Agora, Tamires, eu vou voltar numa resposta que você deu lá no começo da nossa conversa, né? Até voltou a tocar agora no ponto, né? Os profissionais, as pessoas, os jovens estão sendo afetados cada vez mais pelo estresse, né? Você chega a ver também, você falou, chegou a falar acima de 25 anos, mas os nossos adolescentes e até as nossas crianças também estão ficando estressadas? Os pais vivem nesse estresse. Acaba passando para os pequenos, para os jovens também? Acaba passando. O filho de pai estressado é estressado, né? É até um ditado popular. Mas o que acontece? O que nós vemos hoje? O mundo está mudando, está entrando aí tecnologia, cobrança, coisa que, sei lá, 30, 40 anos atrás a gente não tinha isso. Então, os pais saem para trabalhar, mas cobram muito dos filhos bom resultado na escola, né? Que eles estejam cada vez mais numa idade menor numa faculdade. Eu entrei, sei lá, na faculdade, eu acredito que eu tinha entre 19 e 20 anos. Hoje eu vejo muitos adolescentes de 15, 16 anos já na faculdade. É uma idade, nós estamos cada vez mais precoce. Por quê? Por conta dessa mudança de mundo, por conta dessas cobranças que nós temos da sociedade. E hoje, cada vez mais você vê, por exemplo, como falando da mulher, nós vemos crianças, né? Porque criança vai até 12 anos, então mulheres, crianças, 9, 10 anos, cada vez mais apresentando um ciclo menstrual precoce, né? Já entrando na fase da puberdade cada vez mais cedo, e isso por conta, né, dessa mudança de rotina, dessa loucura, dessa velocidade que nós estamos hoje. E, assim, o que eu observo é que o mundo cada vez mais vai se tornar mais acelerado mesmo. Porque, assim, não tem como paralisar mais, não tem mais como progredir. A tecnologia veio aí para atropelar muito as coisas, né? Sei lá, 100 anos atrás a gente não tinha celular, não tínhamos acesso ao computador, as pessoas viviam mais no sítio, por exemplo, e tinham, consequentemente, uma vida mais tranquila. Hoje não. Hoje quem mora no sítio é luxo até, né? Morar numa situação mais arborizada, com mais calma é luxo, né? Por quê? Porque nós estamos com essa mudança, essa cobrança cada vez mais rápida. Lógico que o adolescente, talvez, ele não. É muito mais raro ele vir a desenvolver uma doença crônica, porque isso leva um certo tempo. Mas vamos pegar aqui o caso de uma criança de 10 anos que acabou ali de menstruar, tem muita cobrança dos pais e da sociedade por bons resultados, bom resultado como aluno, como filho, né? Hoje você vê que a criança, ela entra na escola e já tem cobrança, ela já com 5, 6 anos a criança já está falando 3 línguas, né? Existe em escola que trabalha isso, então assim, é tudo muito rápido, tudo muito acelerado. E aí ela vai acumulando, desde a idade da infância, essa sobrecarga, essa cobrança, esse estresse. Quando ele entra, né, já parte para a fase adulta, aí sim, esse acúmulo de estresse, de preocupação de forma precoce, vai sim afetar alguns órgãos, vai sim fazer com que ele desenvolva doenças que antes nós só víamos em pacientes idosos, por exemplo. Né? AVC até, sei lá, 60, 70 anos atrás, era muito comum em pacientes idosos. Hoje já não é mais. Então, leva um certo tempo para que o estresse ele cause, né, lesões em alguns órgãos vitais, como cérebro e coração, por exemplo. Por isso que nós não vemos crianças hipertensas, a não ser que seja realmente por fator genético, né? Já nasceu com alguma deficiência. Mas leva um certo tempo para que o fator estressante ele cause problemas realmente, alterações no funcionamento de alguns órgãos vitais. Então, a partir dos 18 anos, aí sim, você já pode vir a desenvolver alguma doença grave, né? E Tamires, então diante de tudo isso que você falou,
como é que a gente faz? O mundo, você mesma disse, está cada vez mais acelerado, as pessoas também nesse ritmo, começando já desde pequenininho. E aí, tem uma solução para isso? Tem, não é fácil. Não é fácil. Até eu mesma tento praticar todos os dias, né, mas como eu te falei, é controle do teu tempo. Você tem que tentar o máximo possível, dos 30 dias do mês, pelo menos 20, 25 dias, ter ali um dia, os dias equilibrados. É literalmente ter tempo para tudo. Doutora, é impossível por causa do meu trabalho. Eu sei que muitas vezes é difícil, né? Mas é uma questão de escolha. Então, assim, o paciente ele tem que fazer, né? É uma pergunta que eu sempre faço muito crucial e que a resposta muitas vezes é difícil, mas é o passo inicial. Porque se você não decidir cuidar da sua saúde agora, se você não estiver disposto a mudar a sua rotina agora, você vai adoecer no futuro. E essa doença muitas vezes pode ser irreversível, como um câncer, por exemplo, como um AVC, por exemplo. Então, quando o paciente se encontra nessa situação, né, o primeiro passo é a decisão de querer mudar. E tentar enxergar ali na rotina dele o que não faz bem, o que está causando tudo isso. Ah, é o excesso de trabalho? É um relacionamento abusivo? Tentar resolver. Aí depois disso, nós vamos para a questão do equilíbrio. Pega as 24 horas do dia. Eu até tenho uma ferramenta. Quem quiser procurar, essa ferramenta não é minha, mas eu utilizo. Quem quiser procurar na internet, vai colocar lá Roda da Vida. E ela vai estar lá. É um gráfico, na verdade, ela é em forma de círculo, onde você vai, né, fazer uma autoanálise de como está a sua vida. Você vai dar uma nota para essas áreas da sua vida. E automaticamente você vai identificar onde você está falhando. Porque ele vai fazer lá a perguntinha, me dá uma nota, por exemplo, para a sua saúde, me dá uma nota para o seu trabalho. E aí o paciente pode ter acesso a essa informação, está na internet, que chama Roda da Vida, e ele vai identificar onde está o desequilíbrio. Ah, é nos seus hobbies, você não tem tempo para lazer, ah, você não está dedicando tempo para a sua saúde física, para a sua saúde mental. Quando o paciente passa a ter essa consciência que ele está tendo, de fato, uma rotina desequilibrada, aí nós vamos começar a organizar todo esse equilíbrio. Doutor, isso é fácil? Não é fácil. Às vezes, falando, parece ser simples, mas não é. Porque muitas vezes o paciente está, por exemplo, mães solteiras que têm, né, filhos pequenos, precisa trabalhar. Nós entendemos que aquela rotina, muitas vezes, não tem como ela tirar um tempo, né, para um lazer, para ficar mais tempo com os filhos por conta da cobrança, ela precisa trabalhar, precisa colocar comida na mesa. Então, assim, de fato, cada caso é um caso. Mas a pergunta inicial é: até quando eu vou suportar, né, essa vida ruim, essa vida estressante, sabendo que mais cedo ou mais tarde eu posso adquirir uma doença que vai, né, atrapalhar a minha vida por completo. Então, quando o paciente dá um baixo, dá um chega e decide mudar, esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. E aí ele começa a equilibrar a vida dele, né, de acordo com as condições que ele vive no momento. Né, fazer essa autoanálise, né, e começar a se cuidar, o amor próprio também. É, porque é muito fácil eu chegar para você e dizer assim: olha, quer combater o estresse? Faz atividade física, muda a tua dieta, vai ter tempo para lazer. É muito fácil. Mas às vezes a gente tem que olhar para a vida, para a rotina daquele paciente. Como eu falei, cada caso é um caso, cada dor é única, e só o paciente sabe o que é que ele pode e o que é que ele está disposto a mudar ou não. Não é tão simples assim, né? Não é uma receita de bolo que eu digo, ó, faz atividade física, dorme mais, tu tem que dormir mais cedo, tem que ter uma qualidade de sono, muda a tua dieta. Às vezes o paciente ele não tem nem dinheiro para fazer essa mudança de dieta, entende? Então, assim, é, é muito é muito individualizado o tratamento quando a gente vai falar sobre estresse, sobre mudança de rotina, né? O paciente tem que enxergar onde está o problema e, de acordo com as suas possibilidades, né, tentar equilibrar o máximo possível, né? Vai ter gente que tem mais condições, tem outros que têm menos, né? Tem outros que a cobrança do dia a dia, às vezes as contas, as dívidas, não deixa tanto mudar a rotina, mas ele tem que ter essa consciência que ele precisa dar uma desacelerada, uma equilibrada, manter qualidade de vida, porque senão ele vai adoecer e muitas vezes a doença que ele vai adquirir é irreversível.
Doutora Tamires, eu posso te pedir para deixar um recado para quem está assistindo a gente, está passando por esse momento de estresse? Como a gente finaliza aí? O que a senhora diz, além de tudo isso, né, para os seus pacientes aí? E também fica aí, né, de dica, né, de orientação. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que a dor é a porta da oportunidade. Então, muitas vezes, o paciente está ali desesperado porque está com estresse, acha que os problemas não têm solução, mas quando a gente desacelera, nós conseguimos enxergar a oportunidade. Talvez quem está nos assistindo agora está aí precisando, né, dessas palavras, precisando tratar o estresse, mas não sabe o primeiro passo a dar. Então, quando a gente faz esse reconhecimento que nós estamos com um problema, seja ele qual for, já é a oportunidade para a mudança de vida. Então, o primeiro passo é você reconhecer sua dor e depois dar uma desacelerada para encontrar a oportunidade, né? Seja uma oportunidade de melhora profissional, de melhora nos relacionamentos, de melhora pessoal, de crescimento pessoal. Então, se você está aí estressado, não fica se lamentando, enxerga a oportunidade. E esse é o momento, né? E esse é o primeiro passo para mudar de vida, para melhorar a vida. Então, um recado, né, a mensagem da doutora Tamires Cruz, ela é médica especializada em saúde mental, ajudou a gente aí nesse momento, né, a entender o que é estresse e suas consequências, a mudar de vida, né. Doutora Tamires, eu quero agradecer a sua participação aqui no Saúde é Vida, infelizmente o nosso tempo é curto, por isso eu quero deixar o convite, né, para participar mais vezes, porque hoje aqui o seu recado, as suas orientações, tenha certeza que foi tudo muito rico aí, me ajudou e ajudou quem está assistindo a gente nesse momento. Eu que agradeço o convite, né, poder estar aqui nesses minutos preciosos para a gente estar levando informação correta e que muitas vezes salva vidas, né? É isso aí, esse é o nosso objetivo. Então, mais uma vez, doutora Tamires, muito obrigada. A você de casa também obrigada, viu, por acompanhar a gente. Lembrando, se quiser rever toda essa conversa com a doutora Tamires, é muito fácil. O programa está disponível na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. A gente se vê na próxima edição. Se cuida. Tchau!